Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus. Tivemos um evento aqui em casa e eu limpei uma caixa de gordura, limpo de 6 meses, e também tirei aqui alguns matos no quintal e eu estou com minha coluna muito dolorida. Estou medicado, mas o desejo de estar aqui é muito grande. É um prazer poder compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Hoje chegamos aqui na lição de número 8. A nossa tão amada editora CPAD preparou para esse segundo trimestre do ano de 2024 falarmos sobre a carreira que nos está proposta. Vamos falar então sobre confessando e abandonando o pecado. Como é importante para nós cristãos quando nós pecarmos contra o nosso Deus, errarmos contra o nosso Deus, nós precisamos, nós que entendemos que todo pecado é contra o nosso Deus, confessar e abandoná-lo. Enquanto estivermos aqui em peregrinação, somos falhos, somos pecadores. Atingiremos o estado de perfeição quando chegarmos na eternidade. O textuário diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, então, para que desfrutemos diariamente desse relacionamento, dessa comunhão, dessa sintonia com o nosso Deus, precisamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus e abandoná-los. Nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro. E o pecado, irmãos, ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. O pecado causa uma ruptura de comunhão. Então precisamos, nós que andamos com Deus, desfrutamos de intimidade com Deus, confessar e abandonar os nossos pecados. A leitura bíblica em classe está aqui no Salmo 51, do versículo 1 ao versículo 12, e a primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. O primeiro texto nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aqui o salmista Davi, ele estava completamente arrependido dos pecados gravíssimos que ele havia cometido, e uma vez o salmista se arrependendo dos males que cometeu contra o próprio Deus, porque, como eu já fiz alusão, não há pecado que não seja contra Deus. Todo pecado é contra o nosso Deus. Uma vez que ele estava arrependido, Deus então pôde o restaurar, porque a condição para o perdão de Deus é o arrependimento. Desde que haja arrependimento em nós, e não precisa dizer que arrependimento tem que ser sincero, porque se não for sincero,
é qualquer outra coisa menos arrependimento. Havendo arrependimento da nossa parte, haverá restauração da parte do nosso Deus para cada um de nós. O segundo texto diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, nós cristãos somos pecadores. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O objetivo da lição são três. O primeiro, compreender o que significa confissão de pecados. Vamos falar aqui sobre essa verdade. Mostrar o perigo do pecado não confessado. O pecado causa uma ruptura da nossa comunhão com o nosso Deus. É algo sério. Compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. É de grande relevância confessarmos nosso pecado ao nosso amado e bendito Deus, irmãos. É um caminho para a nossa cura e a nossa restauração. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. É um grande equívoco, é um erro. A Bíblia não nos ensina dessa forma. E a Bíblia é a nossa bússola, nossa regra de fé e prática, o nosso manual. Devemos ser norteados, guiados, orientados pela palavra do nosso amado Deus. Nesta lição veremos que a Bíblia não ensina dessa forma. Precisamos confessar os nossos pecados e abandoná-lo, o nosso posicionamento como cristão em relação ao pecado é de ódio ao pecado. Nós que queremos agradar o nosso Deus diariamente, essa é a nossa posição, é assim que o nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras, nos ensina. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas, irmãos, são terríveis. O pecado tem o seu salário do pecado é a morte. A lei da semeadura é uma lei vigente. O que nós plantarmos, o que nós semearmos, nós vamos ceifar, nós vamos colher. E devemos ter cuidado com as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso proceder. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, doutrina para nós cristãos, e, uma vez confessado, abandonado, como evidência do arrependimento para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. O arrependimento, irmãos, ele tem essa marca. Que marca, irmão Luciano? O abandono pelo pecado. O voltar-se as costas para o pecado, para o erro. E está totalmente voltado para Deus, buscando em Deus o que realmente vai acontecer. O quê? Uma restauração. Porque uma vez havendo arrependimento, há perdão de pecado para o mais terrível pecador. A confissão de pecado. Temos aqui uma definição, né? A palavra confessar, a palavra hebraica yadam, aparece como jogar, né? Atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de Adão, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, nos registros veterotestamentário, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber. A palavra aqui, confessar.
reconhecer. Então, precisamos tomar conhecimento do nosso erro, do nosso pecado e reconhecê-lo e confessá-lo. Isso fala de conscientizar cada um de nós fazendo uma autoavaliação que não estamos bem e, uma vez confessando, tomando o conhecimento que não estamos bem, confessá-lo e abandonar o pecado. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecados, como, por exemplo, no Salmo 32, versículo 5. No Novo Testamento, no escrito neotestamentário, o verbo grego para confessar é homologio, que significa concordar, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto, de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologeu ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Em Mateus 7, versículo 23, Romanos 10, versículo 9 e 10, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Há um verbo grego importante para confessar, oxomologio, que aparece em Mateus capítulo 3, versículo 6. Significa professar, reconhecer abertamente e alegremente para a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo podemos, então, entender, a partir desse entendimento, dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, aqui está claro o que é a confissão. Precisa haver uma declaração, né? Depois de um reconhecimento, uma declaração. Davi fez dessa forma. Depois que Natan foi até ele com uma mensagem da parte de Deus, ele usa a seguinte expressão, o salmista Davi: pequei. Então ele faz a confissão. Houve uma conscientização de erro. E a conscientização de erro e o confessar é o caminho da restauração e da cura. A confissão bíblica de pecado, o ensino bíblico geral da confissão de pecado, traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a confissão, pois o perdão depende desse ato. Então, haverá perdão desde o momento em que haja uma conscientização e uma confissão de pecado. O nosso Deus perdoa o pior pecador desde que haja um arrependimento. Temos aqui o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Há um texto no Novo Testamento que a epígrafe, o título diz que é o cego de Betsaida. E depois de Jesus ter ali tocado nas suas vistas, o Senhor Jesus pergunta a ele se ele está vendo. Jesus faz essa pergunta ao cego de Betsaida. E ele diz que sim, que ele está vendo. E há uma vírgula ali, ele diz, mas, depois de confirmar que ele está vendo, ele diz, mas, e ele prossegue dizendo que vê os homens como árvores. Jesus, então, volta a tocá-lo e, depois desse segundo toque, ele diz que ele via nitidamente, com clareza, e via à distância. Ele foi completamente restaurado na sua visão. Irmãos, esse texto é muito interessante, porque ao primeiro toque do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz que via, mas ele coloca essa expressão, essa conjunção adversativa no português, mas veja os homens como árvores que andam. Homem é homem, árvore é árvore. Ele está dizendo que ele vê, mas não vê bem. Ele está dizendo que ele vê, mas ele não vê com clareza. Há uma conscientização que ele não está vendo com perfeição. Por ele ter essa postura, Jesus toca nele pela segunda vez.
e agora sim ele já via bem e via com clareza e à distância. Então, irmãos, a condição para vermos com clareza e à distância, ver de forma perfeita, é a consciência de que não estamos vendo bem. Nós precisamos, então, ter essa postura de ser honesto com um Deus que conhece passado, presente e futuro. Um Deus que antes que haja uma palavra nos nossos lábios, ele tudo conhece. E sermos sinceros e específico dizendo ao nosso Deus realmente a nossa real situação. E sendo dessa forma, haverá restauração em Deus para a nossa vida. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus. O quê? O perdão da parte do nosso amado Deus. O perigo do pecado não confessado, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos, por exemplo, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Bíblia é um todo. Quando nós observamos ali em Provérbios, irmãos, essa verdade que devemos confessar os nossos pecados e abandonar, nós observamos essa doutrina em outros registros veterotestamentários e também nos registros neotestamentários. Por quê? A Bíblia, que tem mais de 31 mil versículos, ela não está fragmentada, pelo contrário, é o rolo sagrado, as sagradas letras, é o livro de Deus. Ela é completa nela mesmo. Tem início, tem meio e tem fim. E nós precisamos, então, assimilar todo o conselho de Deus e ensinar todo o conselho de Deus e não fragmentar a palavra do nosso Deus. Então, está claro, irmãos, que não era apenas um ensino judaico, mas era um ensino de Deus para todas as épocas, todos os tempos e para nós cristãos que temos a palavra do nosso Deus como nosso manual. A Epístola de João, por exemplo, corrobora, vai fortalecer que há uma necessidade de confessar o pecado e deixá-lo para que então alcancemos o perdão da parte do nosso Deus. Em contrapartida, quem ignora essa doutrina, a doutrina da confissão de pecado, ocultando e vive uma vida de aparência, a aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. É um equívoco, irmãos, e causa danos terríveis, porque ocultando os nossos pecados, teremos o nome de que estamos vivos, mas estamos mortos. E grande é essa morte, esse estado terrível e caótico. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Então, enquanto Davi ocultou os seus pecados, como também o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva, eles estavam numa situação caótica e só alcançaram a restauração depois de confessar os pecados. Então, é uma doutrina bíblica, não uma doutrina tão somente do registro veterotestamentário, também do Antigo Testamento, mas de toda a palavra do nosso Deus. E nós, irmãos, precisamos cumprir a Bíblia num todo. As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, nosso papai Adão e nossa mamãe Eva, quando pecou e por isso recebeu sentença de vida. Eles foram expulsos do jardim, lançados para fora, naquele lugar paradisíaco, lugar de delícia. A definição da palavra Éden no hebraico, lugar de delícia. Então Deus não empurra pecado para embaixo do tapete. Deus pune o pecado.
Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus havia criado, como eu já tenho feito alusão. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da confissão física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal. Olha quantos danos o pecado causa ao ser humano. Diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas passaram a todo o gênero humano e natural. Por quê? Porque Adão, ele não foi só o primeiro homem, ele era o cabeça federal da humanidade, ele era o nosso representante, e nós, toda a humanidade, herdamos o seu pecado, tivemos a sua culpa imputada. As consequências foram terríveis, irmãos. Toda a humanidade agora, depois da queda de Adão e da queda da nossa mamãe Eva, caminhava para juízo, condenação e inferno, mas o nosso Deus proveu um meio de reconciliação e de voltarmos para Ele mesmo, quando na plenitude do tempo enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o segundo Adão, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para que o nosso Jesus levasse sobre ele os nossos pecados. Deus então punisse os nossos pecados, que estava sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Jesus Cristo ali, através da sua morte, quitasse a nossa dívida, a dívida que tínhamos com Deus Pai. Ele morreu e no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, depois dele ter estado 3 dias bíblico morto, uma parte da sexta-feira, todo sábado, e uma parte do domingo, ele ressurge dentre os mortos e ressurge para a imortalidade. Hoje ele está vivo, e quando nós cremos em Jesus de todo o coração, a nossa comunhão com Deus então é restaurada. Jesus é a ressurreição e a vida, nós temos vida em Cristo. A vida eterna está nele e em nenhum outro, somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Pai puniu os nossos pecados e a justiça dele foi satisfeita quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu o brado naquele madeiro, naquela cruz, dizendo: feito está consumado. E nós, irmãos, entendemos então a gravidade do pecado. Quando nós olhamos para a cruz, foi necessário o Filho de Deus ser o nosso representante, o nosso substituto, ser o nosso fiador e pagar um alto preço pelo nosso resgate. Nós que estávamos no mercado de escravo, nós então fomos dali retirados pelo eterno Filho de Deus quando cremos nele de todo o coração. A justiça de Cristo nos é imputada. Somos declarados justos por Deus Pai e só dessa maneira desfrutamos de paz com Deus e estaremos a eternidade toda, irmão, com esse Deus bendito e precioso. Passaremos toda a eternidade com aquele que proveu eterna salvação para cada um de nós. As consequências, então, irmãos, do pecado são terríveis, consequências caóticas. A confissão de pecado, irmãos, é um caminho de cura e restauração. Para que sejamos curados e restaurados, precisamos confessar os nossos pecados, falar com o nosso Deus, consciente, irmãos, do nosso estado de miséria, de distanciamento de Deus por termos pecado. E a restauração vem do nosso Deus imediatamente e nós voltamos a desfrutar de comunhão com o nosso Deus. Jesus garantiu esse privilégio para cada um de nós lá naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. Depois acontece o que nós chamamos da ampliação do terceiro muro, quando então o Gólgota passa a estar dentro dos muros de Jerusalém. Porém, é algo que acontece depois. Naquela ocasião, o Gólgota
o lugar da caveira, o Calvário estava fora dos muros de Jerusalém. Milhares e milhares de pessoas tomaram conhecimento, irmãos, daquele grande feito e puderam presenciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, ali pendurado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados, irmãos. Então, pecado é coisa séria, irmãos. O nosso Deus, ao contrário de empurrar o pecado para embaixo do tapete, ele pune o pecado e restauração com ele, com Deus Pai, somente através da pessoa sacrossanta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para alcançarmos a cura e a restauração, é necessário então, irmãos, confessarmos os pecados e abandoná-lo. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado, nós cristãos, a cometermos pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência, irmãos, não é uma opção bíblica para o caminho da cura e restauração. Então, ao contrário de vivermos uma vida de aparência, precisamos conscientizar-nos, cada um de nós, do nosso estado quando nós pecarmos contra o nosso Deus e abandonar o pecado, para que então sejamos restaurados à comunhão novamente com aquele que tanto fez por cada um de nós. Logo, uma jornada de pecado só é possível com jornada de perdão. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Irmãos, o pecado não compensa. O pecado faz uma ruptura na nossa comunhão com o nosso Deus, irmãos. Um Deus tão bendito, precioso, que muito fez por cada um de nós e nós devemos, então, confessá-lo e abandoná-lo. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divina. Então, nós precisamos abandonar e confessar os nossos pecados. Nós, cada um de nós cristãos que cremos em Cristo de todo o coração, para então desfrutarmos, irmãos, da infindável misericórdia divina. Meus amados, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus continue vos abençoando. Deus me dando saúde, irmãos. Querendo, bom Deus, até lá, nós estaremos aqui na próxima lição, a lição de número 9, onde iremos falar sobre resistindo à tentação no caminho. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por nos dar essa grande oportunidade e que estarmos, ó Deus, compartilhando da tua palavra com verdade. Ó Deus amado, obrigado, ó Pai, por ter nos alcançado, meu Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue conosco, ó Pai. Por favor, meu Deus, nos dê um dia abençoado na tua presença e que tudo seja feito de acordo com o teu querer para a vida de cada um de nós. É a tua vontade que buscamos, seja ela qual for, Senhor amado. Mesmo que nos traga dor, sofrimento, ó Deus, é o teu querer na frente do nosso. É a tua vontade, meu Senhor amado. Queremos cumprir a nossa missão, a missão que pesa sobre o ombro de cada um de nós cristãos, a tua igreja, de anunciar como arauto, proclamar as boas novas do reino. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado por tudo, meu Deus. Assim lhe agradecemos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus.